Malafaia e Nicolas ensaiam um acordo com Flávio Bolsonaro, e tudo mirando as eleições de 2026. Vem cá, isso que aconteceu na Avenida Paulista não será um crime antes da disputa eleitoral, não? Vamos lá perguntar para o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Então, rolou manifestação lá na Paulista, que é pré-campanha ou não é? Conta pra gente. Pré-campanha, crimes eleitorais em série, e parece que o protesto não reuniu nem 20 mil pessoas, segundo o contagado do monitor do debate político e pesquisadores vinculados à USP, né? A Rosemary perguntou, Sofia, faz imitação do Malafeia? Não, tá da Sofia, deixa eu poupar a voz dela. Mas essa é a projeção, as imagens aéreas, Sophie, de como tava o ato. Olha lá. Dá play aqui. Olha só, gente. Fotos de drone. Sofia, olha os buracos. Olha a lista, tá, gente? Até teve em outros estados, a Sofia tava falando de lugar único, mas ó, pode ver, tem uma aglomeração legal ali. Mas dá pra ver no ar os buracos, Sofia. Ó, aí, aqui tá cheio. Aqui é a meiuca ali, perto do MASP, ali tava bem cheio. Mas você vê ali bem cheio, já com um monte de buracos, pichuleco. Aí vai dispersando. E some. Lembrando, tá? Quem tava nesse ato era o Malafaia, o Caiado, o Flávio, só faltou o Tarcísio e a Michelle. Tá todo mundo lá. E aí o Malafaia fez esse discurso aqui. O Malafaia que tava brigado com o Flávio. Soltou isso aqui, vamos lá. Eu vou falar umas coisinhas aqui dando nome a bois. Diz ele no meio do gado. A primeira, para lembrar a vocês, isso é importante. Nenhum deputado do PT assinou a CPMI da roubalheira dos aposentados. Nenhum político do PT assinou essa vergonha de Banco Master. Eu tenho mais uma notícia. O PT e seus puxadinhos impediram que mais de 40 ladrões que roubaram o povo aposentado fossem convocados. E eles dormiram no ponto. E o Lulinha vai ter que prestar contas dessa roubalheira! Você viu, né, Sofia? Na roubalheira! E o foco o quê? Lulinha. Lulinha. Os caras vão bater no Lulinha a eleição inteira. Dane-se se tem prova, se não tem prova. Isso é secundário. Pula, Malafaia. Pula. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para maior vergonha e abuso de poder de autoridade. Há quase 7 anos atrás, foi aberto um inquérito imoral e ilegal de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público, como prevê o artigo 129 da Constituição. Esse inquérito foi aberto para proteger ministros do STF que estavam enrolados. Quem comanda o inquérito? O ditador da toga, Alexandre de Moraes. Sofia, tá bom pra puxar uma cadeia, hein? A partir desse inquérito, Alexandre de Moraes institui o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. É uma vergonha, é um absurdo. Bloqueia redes, gente tem que ir embora do Brasil para não ser preso.
atenção, povo brasileiro. A imoralidade, a indecência. A mulher de Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Para fazer o quê? Nada! Ela já recebeu aproximadamente 50 milhões. Você sabe o que significa isso? Corrupção deslavada, compra do poder de Alexandre de Moraes. Agora, minha gente, o ministro que dá entrevistas, que persegue quem ele quer, porcudo, mete o pau em tudo, até hoje não veio a público para dar satisfação dessa imoralidade. Ele foi comprado, o seu poder foi comprado num contrato da mulher dele. Ela tem que ser convocada, o sigilo dela tem que ser quebrado. E tem mais um dado. Vocês já viram que quando Alexandre de Moraes comanda um inquérito, ele manda afastar imediatamente qualquer servidor? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli tinham que estar afastados. Sofia, esse discurso no protesto de ontem foi o segundo mais moderado, tá? O mais radical de todos foi o Nicolas, que pediu cadeia pro Alexandre de Moraes. E eu fico pensando, que moral o Malafaia tem para falar que o Moraes foi comprado através da transação, da suposta transação da esposa do Moraes, tendo a igreja dele enriquecido ao longo desse tempo alguns milhões, né, Sofia? Se aproximando, inclusive, da extrema-direita. Reportagem do ICL, documentário do ICL. Malafaia anda de jatinho. Malafaia não anda de ônibus que nem a gente. Malafaia não é do povo. O que ele tá falando dos juízes do Supremo? Malafaia, você é da mesma classe que eles, tá? Só que ao contrário dos ministros do Supremo, você prega golpe de Estado. Eu acho que quem devia ser afastado, quem devia ter o microfone cortado, é o senhor, não é o ministro Moraes. E aí, qual que é a proposta desse discurso, Sofia? Porque o Malafaia fica sendo um meia-boca radical, o Nicolas pede a prisão dos ministros do Supremo. Se a gente pode derrubar, a gente pode prender, diz o Nicolas no palco. E quem fica com discurso moderado, Sofia? O Flávio. O Flávio faz um discurso mais ou menos para parecer como um bolsonarista moderado. E o que está por trás dessa aparição do Malafaia na Paulista? Metária do Metrópolis, Flávio e Malafaia conversam antes de ato em São Paulo e acertam diferenças. Segundo aliados, Flávio Bolsonaro e Silas Malafaia conversaram bastante em reunião antes do ato na Avenida Paulista e acertaram diferenças. Além de criticar o governo Lula, o ato bolsonarista no domingo, dia 1º, na Avenida Paulista, em São Paulo, serviu para que o senador Flávio Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia superassem possíveis divergências antes da campanha. Malafaia que estava do lado da Michele e do Tarcísio. Segundo aliados, antes da manifestação, Flávio e Malafaia se reuniram em um hotel próximo à região da Paulista, onde aconteceu a concentração para a manifestação, e tiveram uma longa conversa sobre a candidatura do senador. Após a conversa, interlocutores do senador e do pastor disseram à coluna sob reserva que a briga entre ambos, devido à preferência de Malafaia pelo nome do governador Tarcísio de Freitas, virou assunto superado. Durante o ato, Flávio fez um gesto a Malafaia e, em seu discurso em cima do trio elétrico, o senador e pré-candidato à presidência disse que o pastor é um professor. Professor o quê, Sofia? Professor Olavo. E que sua coragem inspira os bolsonaristas.
Muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, mas eu acredito que tanto que está acontecendo no Brasil é um projeto de Deus que eu quero. Mais uma vez, pedir a sua ajuda, os seus conselhos. Você é um professor para todos nós. Sua coragem nos inspira. Vamos juntos resgatar esse Brasil, pastor. Domingo de manhã, a coluna revelou que aliados em comum de Flávio Malafaia, entre eles o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, articulavam uma conversa entre o pastor e o senador, justamente para acertar as diferenças. Então, Sofia, a gente fez 999 cortes no Meteoro de briguem, desgraçados, briguem, mas é agora que a gente tem que se preocupar, eles estão chegando num acordo. Tarcísio e Michele ainda não estão pacificados, mas o Malafaia parece que sim. Pois é, e à medida que vai chegando cada vez mais perto das eleições, esses acordos vão ficando cada vez mais fortes e mais óbvios, né? Porque no final das contas, a grande briga que tá rolando é para ver quem que vai ser o candidato. A gente tá vendo isso na questão da presidência da República, a gente tá vendo isso na questão do Senado, né? Em vários estados essa briga para ver quem vai ser o candidato. A partir do momento que eles estiverem com o candidato definido, a tendência é que essas brigas se diluam, porque não vai mais ser pelo que brigar, né? Vai sobrar o ressentimento, isso eu não nego. Mas as brigas, especialmente públicas, elas tendem a diminuir ou acabar. O que a gente tem que torcer é que, enquanto não se pacifiquem, eles causem uns aos outros a maior quantidade de dano possível. Né? Exato. Agora, pensando nessa manifestação, foram o quê? Umas 20 mil pessoas. É um número que eu admito que me preocupa um pouco, porque por mais que ainda seja pequeno, é mais do que tinha nas manifestações anteriores. E é mais do que os nossos atos, né? A gente tá muito desarticulado. Exato. Então, é flopada? É flopada, mas menos flopada do que já foi. Já teve atos em Brasília, por exemplo, que eram medidos na casa assim, de 1.300, 1.400 pessoas, para agora eles conseguirem juntar 20 mil. É preocupante. E as manifestações à esquerda, qual foi a última que teve que chegou a 20 mil pessoas? Eu diria que faz uns anos, né? Faz uns anos. Acho que a gente teve algumas manifestações marcantes no ano passado, mas nenhuma delas passou à extrema-direita. Nenhuma. Então, é uma coisa que, assim, a gente tem que pensar, porque, ok, manifestação de rua não é termômetro para eleição, não é isso que eu estou dizendo. Por outro lado, manifestação de rua serve para pressionar. Serve para pressionar o Congresso, etc. A gente não vai conseguir passar pautas tipo 6x1 se a gente não tiver mobilização. Veja o que aconteceu na questão do Tapajós. O Tapajós só foi para frente porque teve mobilização por parte dos povos indígenas, senão tinha passado. Sim. Então, a gente tem que se mobilizar aí, gente. Não dá para ficar parado, não, só torcendo briguem, desgraçados briguem para a extrema-direita que a gente vai apanhar. E, vamos lembrar, as eleições não estão ganhas. Não. Não estão ganhas. Muita gente preocupada com 2030 sem se tocar que 2026 ainda não passou. Não. Nem começou. Nem começou. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no plantão do Meteoro.